turma, tudo bem com vocês? Vamos então continuar hoje a disciplina de parasitologia, tá? Nós estamos falando sobre protozoários, doenças causadas por protozoários. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre amebíase e hoje nós vamos falar sobre giardíase. Então, o que é giardíase? Então, a giardíase é uma doença intestinal ocasionada por um protozoário que chama Giardia lamblia, tá? Olhem, observem bem que eu estou ainda, respeitando aquela nomenclatura do nome científico, tá? Vocês podem encontrar em alguns livros Giardia duodenalis, tá? Giardia intestinalis, mas o nome mais aceito é a Giardia lamblia. A maioria dos autores chama por Giardia lamblia, tá? Então, a Giardia lamblia, ela é um protozoário que causa a giardíase, que é uma doença intestinal. Por ser um protozoário, ela apresenta duas formas de vida. Quais são essas morfologias? O cisto e o trofozoito. Vocês devem lembrar que lá na introdução eu falei que cisto é a forma de resistência do protozoário. Então, toda vez que o protozoário não estiver no seu meio propício ao desenvolvimento, ele fica na forma de cisto. E quando ele estiver no ambiente propício ao seu desenvolvimento, ele fica na forma de trofozoito, tá? Como que acontece essa contaminação? Como que o paciente desenvolve giardíase? Então, ele, de alguma maneira, ele fez a ingestão do cisto da Giardia lamblia. Então, o cisto da Giardia lamblia, ele é a forma de contaminação. Você só desenvolve giardíase se você ingerir o cisto de Giardia lamblia, tá? Esse cisto, ele pode estar presente tanto na água contaminada, quanto nos alimentos contaminados, ou até mesmo esse paciente que ele já está parasitado, ao eliminar o cisto nas fezes, ele faz uma autocontaminação, né? A mão entra em contato com as fezes, ele não lavou essa mão de forma correta, acaba colocando a mão na boca e se contamina. A giardíase também acaba acometendo animais, principalmente cachorro. Então, se você tem um cachorrinho em casa e ele está apresentando diarreia constante, é importante você levá-lo até o veterinário para fazer um exame de fezes para ver se esse cachorrinho não está com giardíase. Se ele estiver com giardíase, você corre o risco de se contaminar através dessa giardíase do animal, tá? Então, a giardíase, ela acaba afetando tanto seres humanos como animais. O animal que mais acaba acometendo são cachorros, tá bom? Então, vamos lá. Tá aí, tá bom? Então, o cisto e o trofozoito, tá? Então, o ambiente mais propício para o desenvolvimento do trofozoito é o intestino delgado, principalmente aquela região do jejuno, tá? Então, esses cistos aqui, ó, ele vai ter a forma arredondada, ele vai ser encontrado principalmente nas fezes do paciente contaminado, que se eliminar essas fezes num ambiente não adequado, né, no local que não tenha saneamento básico, pode estar contaminando o meio ambiente e a água, tá bom? E esse é o trofozoito, tá? Parece que ele é muito simples, ele é muito fácil de ser identificado numa lâmina de exame, porque parece que ele está sorrindo, né? Esses dois olhinhos aqui dele são os núcleos dele, tá bom? Esses trofozoitos, eles ficam todos fixados na parede do intestino, né? Na parede intestinal, através de disco suctorial, né? Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que ele apresenta aqui, ó, um disco suctorial, 2 discos suctoriais, tá? E ele tem essa função de adesão, é como se fosse um velcro, tá? Então, ele fixa, ele tem essa função de fixar mesmo, de aderir na mucosa intestinal para que ele consiga se alimentar e fazer a reprodução. A parede do intestino, ela fica forrada por esses trofozoitos, todos fixados através do disco suctorial, tá bom? Vamos ver então aqui a morfologia. Então, olha só,
Como que são esses cistos? Esses cistos são arredondados, tá? Então aqui, ó, tem esse aspecto arredondado e ele apresenta 2 pares de núcleo, tá? Esses 2 pares de núcleo que contêm as informações genéticas para que quando esse cisto estiver no ambiente propício, ele saia da forma de cisto e fique na forma de trofozoito. Onde que eu encontro esses cistos? Então, sempre nas fezes do paciente parasitado ou na água ou alimentos contaminados, tá? Então, aqui, ó, é uma fotinho de uma lâmina de um exame de fezes e, ó, é bem fácil identificar, tá vendo? Aqui eu tenho 2 cistos, ó, 3º cisto, 4º cisto, tá? Então, eu tenho a presença aqui de vários cistos do paciente com giardíase. Aqui, se alguém perguntar, são restos, né, de fezes, tá? Geralmente pode ter celulose aqui, pontos de gordura, tá? Isso aqui que fica refratário, aqui, ó, que reflete, são pontos de gordura, tá bom? Então, é o cisto de Giardia lamblia, bem facinho de ser identificado numa lâmina de exame de fezes. Esse é o trofozoito, né? Ele já apresenta umas características mais avançadas para ele. Então, olha só. O trofozoito é a forma ativa do protozoário. Então, toda vez que ele estiver no ambiente propício, que no caso é o intestino delgado, ele vai sair na forma de cisto e ficar na forma de trofozoito. Como ele apresenta, tá? Então, aqui tem um esqueminha, um desenho. Então, ele tem esse formato, nós falamos que ele tem esse formato piriforme, que é um formato de pera, tá? Pode ver aqui, ó, que ele não é totalmente redondo, né? Parece uma perinha. Então, ele tem esse formato piriforme, tá? Ele tem a presença de 2 núcleos, olha aqui, ó, 2 núcleos, 4 pares de flagelos, então ele é um protozoário flagelado. Ele debate esses flagelos, tá vendo esses cabelinhos? Ele debate esses flagelos para que ele possa se movimentar no intestino, tá? Então, através do movimento dos flagelos, ele faz a sua locomoção. Ele tem 2 discos suctoriais, então vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, essa parte aqui, ó, essa parte mais branquinha aqui, ó, tá? É o disco suctorial. Qual é a função desse disco suctorial? Adesão, tá? É através do disco suctorial, através desses 2 discos suctoriais, que o trofozoito fixa na parede do intestino, tá bom? Através de sucção mesmo, ele fica ali preso, aderido, colado, tá? E para tirar isso daí demora, tá? Às vezes quando ele ocorre o desprendimento, né? Como ele estava extremamente fixado, quando você descola ele através de medicamentos ou até mesmo os quadros de diarreia, os episódios de diarreia, né? Um pouco mais expressiva, ocorre essa eliminação dele. E aí pode ocorrer até pontos hemorrágicos, tá? Porque ele está extremamente colado, tá? Na parede do intestino. Ele tem um axóstilo central, que é como se fosse a coluna dele, né? Então, essa parte aqui, ó, tá? Axóstilo central, que serve para dar sustentação ao corpo, tá? E 2 corpos medianos. O axóstilo divide o trofozoito da giardia ao meio, tá? Então, eu tenho 2 corpos medianos, tá bom? Que é aonde tem a mobilidade, né? Então, ele acaba sendo móvel através desses corpos medianos, tudo bem? Então, essas são as características do trofozoito. Aqui é um desenho, mas olha só, aqui é um trofozoito mesmo visto no microscópio. Vamos tentar identificar essas estruturas. Então, olha só, os 2 núcleos, né, esses 2 pontinhos que parecem 2 olhinhos, 2 núcleos, os discos suctoriais, tá vendo aqui, ó, nessa região aqui, ó, um pouquinho mais esbranquiçada, o disco suctorial. Olha só o axóstilo passando aqui no meio, tá bom? Ó, os axóstilos. Se eu tenho o axóstilo passando aqui no meio, eu acabo dividindo o corpo em 2 partes, então eu falo que é o corpo mediano, os 2 corpos medianos, e esses cabelinhos aqui, ó, os flagelos, tá? Então, dá para identificar muito bem numa lâmina, tá? Através das colorações, né? Então, essa aqui, ó, é uma lâmina
feita com bastante trofozoito. Tudo bem? Parece que ele tá sorrindo pra gente, né? É bem fácil de identificar. Ciclo de vida. Ai, gente, eu vou mudar aqui pra vocês, tá? Eu acabei escrevendo errado, eu vou pôr no PDF. Ciclo de vida. Como que acontece esse ciclo, né? Como que ocorre a contaminação? Então, olha só, o paciente, de alguma maneira, fez a ingestão do cisto, né? Na água contaminada, nos alimentos, fez a ingestão do cisto. E lá no estômago, o estômago, por ter um pH ácido, ele permite, então, que esse cisto comece essa fase de desencestamento. Então, ele começa a se transformar em trofozoito, desde ali do estômago, tá? Chegando aqui, ó, na região do jejuno, que é o intestino delgado, ele já está totalmente, então, na forma de trofozoito, tá? Então, ó, ele termina esse desencestamento lá no duodeno e no jejuno. E aí ele começa a se fixar na parede do intestino através do disco suctorial. Então, começa a colonização. O trofozoito de Giardia lamblia, ele se reproduz de forma assexuada, ou seja, não tem distinção sexual. Então, uma célula mãe se divide em duas células filhas. Tem até um esqueminha aqui, tá vendo? Ó, o cisto se transforma na forma de trofozoito e esse trofozoito vai fazer a reprodução assexuada. Uma célula mãe se transforma em duas células filhas, tá? Essa transformação, esse tipo de reprodução faz o quê? Uma colonização. Então, a parede do intestino fica forrada, completamente colonizada de tantos trofozoitos. Esses trofozoitos vão se alimentar dos alimentos que passam ali no intestino, certo? Nessa região aqui do intestino delgado, o duodeno e o jejuno, mais especificamente no jejuno. Então, todos os alimentos, vitaminas, sais minerais, água, glicose, lipídios, tudo que está passando ali no intestino, eles acabam absorvendo e se alimentando, tá? E conforme, então, vai formando as fezes, né? Esses trofozoitos vão sendo arrastados pelo intestino grosso, e aqui na região do ceco, que é a porção final do intestino, onde ocorre a eliminação das fezes pela região anal, eles formam novamente a forma de cisto, tá? Então, conforme eles vão sendo arrastados devido à formação das fezes, ou até mesmo devido às diarreias intensas, né? Eles são arrastados aqui do jejuno, passam aqui pelo intestino grosso e são eliminados nas fezes na forma de cisto. Por que que esses trofozoitos voltam a ser cistos? Porque eles saem do ambiente propício, que é o intestino delgado. A partir do momento que eles saem do intestino, eles ficam na sua forma de resistência, que são os cistos. E é aí que está o problema, né? Porque esse paciente vai eliminar as fezes com o cisto. Se ele não tiver uma higiene adequada, ele pode colocar, então, a mão na boca, e nessa mão pode estar contaminada de cisto, e aí volta o ciclo, né? Então, vamos lá. O paciente acidentalmente ingere o cisto, lá no estômago ocorre, então, a fase de desencestamento, né? Então, o cisto começa a se transformar em trofozoito, e lá no intestino delgado, no duodeno e no jejuno, esse trofozoito fixa na parede intestinal, fazendo a sua reprodução assexuada. Então, começa a colonizar a parede intestinal. Conforme ocorre a formação das fezes, esses trofozoitos são levados para o intestino grosso e, ao ser eliminados nas fezes, retomam a sua forma de cisto. Tudo bem? Bem tranquilinho o ciclo de vida. Lembrando que eu vou mudar aqui para vocês lá no PDF, tá? Vai estar ciclo de vida. Tá aqui, então, algumas fotinhos para que vocês possam entender tudo isso que nós falamos, tá? Aqui é uma microscopia eletrônica, então, olha só que legal, o momento exato, né, da reprodução assexuada, onde uma célula mãe se divide em duas células filhas, né? Então, olha só, tá gerando aqui, né, duplicando
o trofozoito. E, ó, dá pra ver muito bem, né? Então, olha só, o axônio, os axósteles, os flagelos, né? Então, olha só, os dois corpos medianos, não dá pra ver muito bem os núcleos, né? Mas dá pra ver aqui a sombra, ó, do disco suctorial, tá bom? Aqui, então, uma microscopia de dentro do intestino. Então, olha só o intestino delgado, completamente forrado, coberto por esses trofozoítos, tá? Aqui também, ó, o momento final da reprodução assexuada, né? Originando, então, duas células filhas, tá? Aqui também, ó, momento de reprodução, tá? E aqui eu acho essa foto bárbara, né? É uma microscopia eletrônica e dá pra gente ver tudo, né? Então, a gente só não consegue ver direitinho aqui o axóstilo, né? Mas ele está passando por aqui, ó. Mas olha só, os flagelos, né? Olha só, os dois núcleos e o disco suctorial. Quanto isso daqui tem força, né? De adesão na mucosa do intestino. Tá bom? É bem legal ver Giardia lamblia, né? Ela faz um mal lascado para o organismo humano, mas é bonita de se ver. Sintomas, então, diarreia explosiva, né? O paciente tem aquelas diarreias incontroláveis, tá? Odor fétido, bem característico de uma infecção parasitária. Muita dor abdominal, que seriam as cólicas, né? É claro que vai ter uma falta de apetite, porque o paciente está sendo parasitado, e pode ocasionar febre, né? Por causa desse processo inflamatório que ele acaba ocasionando lá na mucosa do intestino devido às adesões, tá bom? Profilaxia, então, é o que a gente vem discutindo. Tratamento dos parasitados, saneamento básico, higiene pessoal, então lavar as mãos após ir ao banheiro. Lembre-se sempre de dar descarga com o vaso fechado. Lavar frutas e verduras, cobrir os alimentos, combater os vetores mecânicos, que são baratas, moscas, fervura da água, né? Se não tiver uma água tratada, ou água mineral, ou água de filtro, então sempre ferver a água. O tratamento, o medicamento de escolha é o metronidazol ainda, tá? A maioria dos protozoários, o tratamento é através do metronidazol. O nome comercial é o Flagyl, tanto para humano quanto para animal, tá? Importante isso, gente. Às vezes o paciente está com giardíase e ele tem um cachorrinho em casa. Então, às vezes é esse cachorro que está contaminando todo mundo dentro de casa. Então, é importante fazer o tratamento do animal. Como que é feito o diagnóstico, então? Então, através de exame de fezes, né? Vai ser feita uma pesquisa de cistos nas fezes, que é aquele redondinho, e raramente se encontra trofozoito na amostra de fezes, né? Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês? Toda vez que o trofozoito sai do meio propício ao seu desenvolvimento, que é o intestino, ele fica na forma de cisto. Então, se for umas fezes recém-coletadas, né? O paciente acabou de ter a diarreia e aí deu tempo de fazer a lâmina, a gente ainda pode ter a sorte de ver alguns trofozoitos. Mas essa passagem de trofozoito para cisto é muito rápida. Tá? Então, até o paciente coletar, até ir para o laboratório, até preparar a lâmina, até fazer a leitura no microscópio, esse trofozoito já ficou na forma de cisto. Então, muito difícil conseguir ver trofozoito nas lâminas, tá? Às vezes dá sorte. Algumas considerações finais, então. Então, eu falo que o homem é o hospedeiro intermediário da giardíase. Por quê? Porque o trofozoito se reproduz na forma assexuada, tá? No interior do intestino. Vou arrumar aqui para vocês, tá? Reproduz. Na forma assexuada dentro do intestino, tá? Então, por isso que ele é o hospedeiro intermediário. Quem são os vetores mecânicos? Moscas, baratas ou insetos. Os insetos, tá? Por isso que eu falo, se você tiver uma fruta que pousou uma mosca ali, não faça o uso dessa fruta, tá? Corre o risco dela ter a presença de alguns cistos, de alguns protozoários, tá? E os animais, como por exemplo o cachorro, eles podem contaminar tanto o homem como o meio ambiente, por isso que é importante o tratamento, tá bom? Se você tem um cachorrinho que tá com diarreia, leve ao veterinário,
peça para fazer o exame de giardíase, porque pode ser que ele esteja contaminando todo mundo em casa. Tudo bem? Dúvida, gente? Era esse o assunto que eu queria passar para vocês hoje. Tem bastante informação, por isso que quando eu falo de giardíase, eu falo só dela, porque são informações novas, né? Então, a gente não adianta ficar misturando um monte de patologia, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, é só me chamar e a gente conversa sobre, tá bom? Obrigada, turminha. Até a próxima aula. Tchau, tchau.